E nós começamos te contando que cidades aqui do nosso estado estão recorrendo à Justiça Federal para impedir a redução do repasse do Fundo de Participação dos Municípios até a conclusão do censo de 2022. São pelo menos 16 prefeituras do Paraná que decidiram procurar o judiciário por conta de uma decisão normativa do Tribunal de Contas da União. No final de dezembro, a Corte considerou números prévios do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, como patamar para o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. E como os dados ainda não concluídos do levantamento demográfico apontaram queda populacional, uma série de municípios teve diminuição nos valores recebidos da União. Em todo o país, mais de 800 cidades registraram redução da população, sendo 35 aqui no Paraná. E no estado, algumas das gestões municipais afetadas têm buscado então a justiça para evitar este rebaixamento no índice do valor recebido através do fundo dos municípios. Na semana passada, a prefeitura de Itamarana, por exemplo, na região de Londrina, conseguiu uma decisão favorável. O juiz Roberto Lima Santos, da primeira vara federal de Apucarana, concedeu uma liminar para que o município não tenha o índice de FPM rebaixado até que o censo de 2022 seja totalmente concluído. Além de Itamarana, também já entraram na justiça os municípios de Paraíso do Norte, Mauá da Serra, Porecatu, Palmital, Mariluz, Piraí do Sul, Alto Piquiri, Paranacite, Barracão, Cerro Azul, Santa Maria do Oeste, Curiúva, Terra Rica, Malê e Ventania. As outras cidades afetadas com queda no índice do Fundo de Participação dos Municípios são Carambeí, Cerro Azul, Colorado, Cruz Machado, Engenheiro Beltrão, Faxinal, General Carneiro, Imbituva, Irati, Ivaí, Mamborê, Palmas, Peabiru, Pinhão, Prudentópolis, Santa Isabel do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, São Pedro do Ivaí e Teixeira Soares. O prefeito de Porecatu, Fábio Andrade, do PSD, revelou que o município já acionou a justiça para que seja reavaliada a redução dos repasses financeiros. Nós temos aproximadamente um orçamento de 45 milhões ano. Isso aí vai representar perdas em torno de 4 milhões e 300 mil reais no ano. Você ter a título de comparação, esse é o meu orçamento anual de saúde. Para o município de Porecatu, né, esse valor aí é considerável, né? Essa medida intempestiva, né, vai trazer prejuízos ao atendimento da população, que nós estamos, desde quando fomos surpreendidos por esse fator, por essa diminuição, nós já estamos ali tendo que readequar o orçamento. E se fosse uma readequação para aumento, é diferente, né? Mais benefício para a população. Mas é uma readequação de perdas. E isso aí vai atingir saúde, educação, serviço social, infraestrutura. O prefeito de Araponga, Sérgio Onofre, do PSC, que é presidente da Associação de Municípios do Médio Paranapanema, revela que é contra a decisão e defende que seja feita uma recontagem. Nós colocamos o jurídico da MEPAR à disposição desses municípios porque a perca é muito grande. Eles entraram com liminar para receber o FPM e o engraçado é que eles falam que é uma prévia, mas se é uma prévia não pode cortar o FPM. E cortaram. Só para vocês terem uma ideia, a LOA foi feita o ano passado pelos municípios, foi aprovado o nosso orçamento. Daí como que você faz com a queda de arrecadação brutalmente no município? Não tem jeito. Eu acho que o IBGE está sendo injusto com os municípios nesse momento. Júnior Weiler, presidente da Associação dos Municípios do Paraná, também falou sobre a importância do Fundo de Participação para as finanças de muitas cidades do estado. O FPM é que regula as faixas populacionais, começa no 0,6 e assim por diante. Os municípios com menos de 10.188 habitantes, ele recebe o 0,6, o menor fundo de participação do município, que é o recurso que a União manda para os municípios. E esse recurso, principalmente para os pequenos municípios, é a principal fonte de arrecadação, né? Se os municípios perdem recursos do FPM, eles vão ter que deixar de investir. E se eles ganham, eles vão poder investir mais em obras de infraestrutura e principalmente na melhoria do atendimento prestado à nossa população. Então, nós temos que fazer o regenciamento para que nós possamos aumentar a nossa arrecadação e para que nós possamos cada vez mais trazer serviços melhores para os municípios paranaenses.
Júnior Weiler também fez questão de destacar que a população tem que levar o censo a sério, por conta do impacto que ele tem no repasse de recursos federais para os municípios. Se faz necessário a população entender, se conscientizar a importância do censo. Isso regula a nossa vida, regula o repasse da saúde, da educação, da ação social, da agricultura, da cultura, enfim. E eu tenho conversado muito com os recenseadores. O meu município, graças a Deus, aumentou a população em mais de 20%. Nós subimos o índice da FPM, mas nós fizemos um trabalho muito grande, muitas igrejas, aos pastores, à sociedade civil, à associação comercial, porque os recenseadores estão encontrando muitas dificuldades em fazer as visitas nas casas. O censo é muito importante para regular a nossa vida. Bom, por meio de nota oficial, o IBGE disse que não procedem as contentações dos municípios que defendem a utilização dos dados populacionais desatualizados e que os municípios podem recorrer da decisão do TCU no prazo máximo de 30 dias. O IBGE ainda destacou que, para calcular a prévia da população municipal, foram utilizados dados já coletados no censo 2022 até o dia 25 de dezembro de 2022, combinados com a listagem prévia do cadastro de endereços para fins estatísticos. Mark. Vamos lá. Engraçado que todos eles reclamam que vão perder recursos, vão perder dinheiro, que a conta tem que ser bem feita, mas ninguém, nós entrevistamos aí vários prefeitos, você acompanhou, ninguém falou eu vou cortar na carne, olha, eu vou demitir um comissionado, eu vou enxugar aqui, eu vou gastar menos de combustível, eu vou fazer tal coisa. Ninguém. Eles querem mais dinheiro, ninguém fala em economizar. Mas vamos lá. Esse fundo de participação dos municípios é um dispositivo que está na Constituição. Ele é composto ali de uma parte de imposto de renda, então o que você paga no seu imposto de renda, uma parte vai diretamente para os municípios através desse fundo e uma parte do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, também vai para esse fundo, junta tudo lá e o repasse é feito de acordo com o número de habitantes. É uma regra matemática, legal, que tem que ser respeitada. Eles estão reclamando ali porque o IBGE não consolidou os dados. Então, o que acontece é o seguinte, deu uma prévia, teu município tem 100, antes tinha 120, se diminuiu, você recebe menos dinheiro. E a reclamação é essa. Agora, para ampliar o debate, o que tem que ser discutido nesse país é uma reorganização tributária. O Haddad está falando aí que vai fazer 2 reformas tributárias. Quando eu escuto ele, eu tenho a nítida impressão que ele não sabe o que está falando. Sabe quando a pessoa não tem a mínima ideia do que está falando? Alguém falou algumas palavras-chave para ele, um marqueteiro qualquer, e ele fica repetindo aquilo sem saber o que está falando? Que é isso. Aí começam a fatiar a reforma, sabe que eles fazem isso? Que aí a reforma perde força. Aí são várias negociações. Reforma, para ser reforma, você tem que fazer ela inteira. É que nem uma casa, gente. Você quebra tudo para fazer a sala, aí para fazer a cozinha você vai ter que quebrar a sala de novo. Muitas vezes acontece isso. Então, ou faz de uma vez só, ou não faz, porque daí não sai nada que preste dali. E nesta discussão tributária, nós temos que reorganizar a divisão do dinheiro nesse país. É um absurdo. Tudo vai para Brasília. Alguém mora na União? Você mora na União, Pedroso? De forma Você alguma. mora, Manu, na União? Não. União não existe, é uma ficção jurídica. Ninguém mora na União. União é Brasília, que eles ficam lá usando nosso dinheiro. A gente mora nas cidades. E aí os prefeitos estão certos. Nós temos que trazer dinheiro do pagador de impostos para as cidades. Porque eles ficam lá, são os coitados com pires na mão, dependendo de ministro, dependendo de deputado, dependendo de um monte de gente que não está preocupado conosco. Eu quero o dinheiro que eu pago, que fique aqui em Curitiba, para asfaltar a minha rua. Quem mora em Londrina quer que o dinheiro fique lá para poder melhorar a questão da guarda municipal. Quem mora em Maringá quer dinheiro na cidade circulando para pagar melhor seus enfermeiros. Quem está em Cascavel me ouvindo quer que o dinheiro fique em Cascavel para trazer benefícios para a cidade. Que a gente paga o imposto, vai tudo para Brasília e não volta. Tem até contas aí que pode trazer aqui em outro momento, de cada real que a gente paga, quanto volta para o Paraná. E todos os estados praticamente têm esse problema, porque Brasília concentra tudo. Nós temos que mudar essa lógica nefasta. As pessoas vivem nas cidades. O dinheiro que pagamos para viver bem coletivamente tem que ficar nas cidades, Pedroso. Olha, trazendo um dado que os ouvintes atentos do Jornal da Manhã já escutaram em outros momentos, de quanto de imposto o Paraná transfere para a União, Mike,
em 2022 foi aproximadamente 60 bilhões. 60 bilhões. E recebeu de volta algo perto de 20 bilhões. Ou seja, na balança tributária, se a gente pode chamar assim, Brasília ficou com 40 bilhões a mais, que seriam, deveriam ser destinados ao Paraná em obras, benefícios, outras coisas assim, e acabou distribuindo no custeio de Brasília ou para repasse para outros estados. Tem estados ali que são superavitários, transferem muito menos e recebem muito mais. Você pega o estado da Bahia, Maranhão e tudo mais, são estados que recebem mais do que transferem. Então, quando o Mark fala aqui dessa revisão tributária, a gente pode incluir aí uma revisão federativa. Então não adianta agora os prefeitos chorarem, reclamarem, falarem do FPM, discutirem a alíquota, porque assim, é algo paliativo. Por mais que eles consigam ali uma liminar da justiça, que eles protelem o cálculo do TCU, essa mudança ela vai acontecer, porque você não briga com os dados da realidade, você tem que mudar a realidade. E como eles vão conseguir isso? Será que eles estão pressionando, Marcos, os deputados federais, pressionando os senadores, falando assim, olha, nós precisamos rediscutir de fato qual é esse bolo tributário, já que vai ter a reforma? Peraí, querem colocar o IVA, querem unificar IPI, ICMS, vários outros impostos, ISS, então tudo bem, vamos ter uma maior justiça tributária, já que cada vez mais atribuições passaram aos municípios, por favor, tem que ficar mais tributo. Eles acabaram agora de consolidar o que eles criticavam, que foi o aumento de 15% para os professores. Muitos municípios não sabem como vão fazer isso, porque aprovaram o aumento sem ter uma contrapartida direta ali de recursos da União, nem pelo Fundeb, por nada. Então é isso. Não adianta agora chorar, nesse caso pontual, se você não discutir o estrutural. Vai sempre ficar esse mesmo reme-reme, sempre correndo atrás e parecendo que, na verdade, os municípios são pobres. Quando a gente leu aqui, inclusive, muitos municípios são ricos, industrializados e que teriam condições de ser melhor tratados nessa questão de justiça tributária. Ou seja, a gente tem que tirar da nossa canga, dos nossos ombros, esse peso pesado que é a União.